Amém. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Só contextualizando, antes da gente entrar nos assuntos propriamente, que eu vou tratar hoje, termina Números, quando começa o livro de Deuteronômio, o livro começa nos primeiros capítulos. Obrigado, Maia. Começa nos primeiros capítulos, Moisés descrevendo o que acontece depois daquele momento ali, todos os caminhos, os trajetos que Israel percorre, até que finalmente eles chegam a Canaã. Por que que eles chegam a Canaã? Porque haviam se passado 40 anos e toda aquela geração que havia se rebelado contra Deus, Deus havia falado que eles morreriam no deserto. E que aquela geração, inclusive Arão, inclusive Moisés, inclusive Miriam, que era a irmã deles dois, não entrariam na terra de Canaã, com exceção de dois homens que faziam parte daquela geração, que era Caleb e Josué. Somente esses dois haviam recebido da parte de Deus a aprovação de entrar na terra de Canaã, porque eles foram os únicos que se manteram fiéis a Deus durante todos esses anos, quando saíram da terra do Egito. Então, ali os primeiros capítulos, Moisés vai passar a descrever, então, o que tinha acontecido, por que que eles tinham ficado todo aquele tempo no deserto, e havia se passado 40 anos, então, que eles estavam ali. Ali, segundo a geografia, segundo os historiadores, era uma viagem que duraria coisa de semanas, e não era para durar 40 anos. Então, 40 anos foi o castigo que eles receberam da parte de Deus, a punição que eles receberam da parte de Deus. Deus não tinha muito o que fazer com eles, Deus queria matar várias vezes, mas queria eliminar o problema ali, mas Moisés e Arão intercederam pelo povo e impediram a mão de Deus de literalmente exterminar todos eles. Porém, Deus tinha uma promessa e Deus se manteve, então, misericordioso. Aí Deus libera, então, que a próxima geração dos filhos deles poderiam entrar, então, na terra da promessa, que era Canaã. E aí, então, nos próximos capítulos, eles estão diante de Canaã, próximo a Canaã, só que antes deles entrarem em Canaã, Moisés faz um tipo de retrospectiva, no sentido da lei. Então, ele começa a explicar novamente toda a questão da lei para eles. Olha, antes de vocês entrarem na terra prometida, deixa eu lembrar vocês de algumas coisas. Então, ele começa a falar toda a parte dos ritos que eles tinham que lembrar. Lembrem-se dos ritos, lembrem-se dos levitas, que foram separados para isso. Então, eles falavam desde a questão dos dízimos, que eles tinham que cuidar. Aí ele traz orientações de novo para os próprios levitas, para os sacerdotes e tudo mais. Eles falam tudo isso. Então, tudo isso relacionado às questões não somente da lei, no sentido do decálogo, e aí você vai ver que ali em Deuteronômio é onde Moisés vai dar detalhes acerca do decálogo. Então, algumas pessoas olham assim, lá, quando Paulo fala da lei, por exemplo, eu já vi muito teólogo, inclusive, falando isso, e algumas pessoas dizendo essa questão da lei, que quando Paulo está falando da lei, Paulo está falando das leis ritualísticas, e não da lei moral. Ou seja, que nós devemos manter a lei moral, mas a única coisa que Paulo está eliminando da vida do cristão seriam as leis cerimoniais. Porém, isso não faz nenhum sentido, porque no Novo Testamento, quando Tiago vai falar, e o próprio Paulo vai falar, ele vai falar de lei, não no sentido cerimonial, porque quem que obedecia às leis cerimoniais? Não eram os judeus necessariamente, as tribos de modo geral, eram apenas os levitas e especialmente os sacerdotes. Esses tinham que obedecer às leis ritualísticas, cegamente, tinha que ser daquele jeito que Deus tinha falado, porque caso eles não fizessem daquele jeito, eles recebiam o juízo imediato, eles eram fulminados pela glória de Deus, especialmente o sumo sacerdote.
O sumo sacerdote era o cara de todo mundo ali, que era o cara que tinha que se manter 100% na linha, porque se ele ousasse fazer qualquer coisa assim, né, espontâneo, digamos assim, né, fazer uma mudancinha, uma espécie de reforma na forma como ele executaria os ritos ali, ele recebia juízo imediato da parte de Deus, né? Então ele era fulminado. Então alguns dizem, inclusive, que o sumo sacerdote ele tinha que entrar com um sininho, né? Então os dois filhos dos sacerdotes ficavam ali do lado de fora, então ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e ele entrava com uma corda na cintura e o sininho ali. Então, enquanto ele estava fazendo os ritos ali dentro do Santo dos Santos, que ele ficava espargindo ali, né, o sangue sobre o propiciatório, o sininho fazia barulho. Então, significava que ele tinha feito tudo certinho. Então, ele estava ali, tudo certinho. Se o sino parasse de tocar, deu caca. Entendeu? Então, tinha que puxar o velho pela cordinha para fora, porque eles não podiam entrar ali. Porque se eles entrassem ali, né, já viu gente recebendo choque, sendo eletrocutado, daí você vai, pega no cara para tirar ele, o que acontece com você? Você fica grudado. O próximo que chegar, fica grudado e morre todo mundo. Né? Não me pergunte como se faz, porque eu não sei. Nessas horas eu saio correndo e falo que se lasque, em nome de Jesus. Ou fico ali orando por irmão, dando uma extrema unção por irmão. Mas é isso. Então, eles não podiam entrar, então eles tinham que puxar o sumo sacerdote pela corda. Né? Mas a gente não sabe de casos que tenha ocorrido isso. Mas, por via das dúvidas, eles usavam esses sininhos aí como precaução. Mas, como eu falei, não se sabe de casos em que o sumo sacerdote tenha sido fulminado. Até porque o cara, né, não era burro. Né? Eu, no caso dele, faria tudo certinho. Então, Moisés começa a novamente tratar essas questões e fala também das questões da lei. E aí ele começa a dar exemplos da lei. Né? Então, ele vai falar sobre primeira lei, a questão de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ele vai falar, né, de quando vocês entrarem ali, queridos, né, ele fala, olha, quando vocês entrarem lá em Canaã, eu não quero que vocês negociem com nenhum Deus, entende? Vocês não negociem. Todas aquelas divindades que aqueles povos estiverem ali, vocês destruam tudo. É para passar com o trator por cima mesmo, acabar com tudo, não deixe nada. Deus já fala isso. Vocês não podem entrar lá e fazer como os gregos faziam, como os romanos faziam, como os babilônicos faziam, como os persas faziam, que eles entravam, especialmente os romanos, quando você chega lá, quando Paulo chegou no Areópago, né, era mais ou menos como se fosse a Índia hoje. Né? Na Índia são milhares de deuses. Então, por que haviam tantos deuses? Porque no panteão romano mesmo, haviam poucos deuses. Mas um romano, ele tinha todos esses deuses que faziam parte do panteão romano, ao mesmo tempo, eles, né, juntavam todos os deuses do panteão grego, juntavam todos os deuses do panteão egípcio, e juntavam todos os deuses, né, dos países nórdicos, e assim virava aquela miscelânea de deuses. Então, para cada cultura, havia um deus respectivo. Né? Então, lá você vê Netuno, que era o deus do mar, e daí você tinha o outro deus do mar, que era Poseidon. Então, os dois eram, né, eram almas gêmeas, digamos assim. Né? Cada um na sua cultura, então, tinha os seus deuses. Né? E aí Deus fala, olha, não é para vocês negociar com nada disso. Nada disso. Quando vocês entrarem em Canaã, vocês vão destruir tudo isso. Vocês têm que destruir tudo isso. Né? Quem que eram esses povos que estavam em Canaã? Aquela terra era a terra de Israel. Aquela terra pertencia a Israel, era de Israel. Porém, quando Israel foi feito cativo e ficou os 400 anos cativo, aquela terra foi tomada por aqueles povos. Então, Israel estava voltando do cativeiro para uma terra que era dele. É como se você tivesse uma casa, comprasse uma casa, aquela terra foi de fato comprada, conquistada, não com sangue, mas porque Deus tinha dado como herança para eles. E aí é como se você fosse preso, tivesse a tua casa, quando você volta depois da prisão para a sua casa, tua casa tivesse alguém morando. Entende? Então, eles tinham o direito sobre aquela casa. Israel não estava tomando aquela casa,
Não estou colocando isso, né, no contexto do que está acontecendo hoje lá na Palestina. Estou falando de outra situação em que eles voltam para lá e aí aquela terra está tomada. Então Deus fala, olha, em relação à questão de ter outros deuses, não é para negociar, não tenha, não é para vocês terem uma estatuazinha lá guardada, né, não é para ter lá, né, um signo, né? Amém, queridos? Alguém aqui consulta o signo todo dia para ver como é que vai ser o dia? Parece uma coisa meio boba falar isso, né? Mas eu conheço uns de Jesus aí que todo dia abre o horóscopo para ver como é que vai ser. E aí de você se falar alguma coisa, né? Então, tem isso aí. Eu tenho um amigo que ele trabalha com técnico de som, ele é road e tal, né? E ele trabalhou com vários artistas famosos, assim, né? E ele trabalhou trabalhou num show, na verdade, aqui em Curitiba. Não sei se foi em Curitiba, acho que foi em Curitiba, posso estar enganado. Mas foi para o Roberto Carlos, cantor Roberto Carlos, aqueles que vocês escutam todo final do ano lá na Rede Globo, né? Esse ano tem de novo. Então, e ele falou para mim, assim, depois eu fui verificar, parece que é verdade mesmo. Parece que o Roberto Carlos, antes dele sair do hotel, a van, ou o carro que vai levar, ele tem que fazer um trajeto onde ele só pode virar para a direita. Ele só pode virar para a direita. O Roberto Carlos, ele é tão cheio de superstições que ele não vira para a esquerda. Tá certo ele. De certa forma, ele está certo. Né? Mas... entendi. Uma hora que Deus arrancar a direita, vai andar só reto daí, né? É de prótese, né? Então, mas ele falou isso, né? Que o cara só andava para a direita, né? Engraçado isso, achei engraçado. Então, daí ele fala isso, dessa questão desses deuses. E voltando na questão do horóscopo, é bom falar isso. Até algumas coisas que eu vou tratar hoje parecem meio óbvias, mas eu aprendi que o ser humano não lida com questões assim que parecem óbvias. Eu acho que tem coisas que a gente tem que desenhar mesmo, assim, escrever que nem está falando para uma criança mesmo. Olha, isso aqui não pode. E desenhar realmente para algumas pessoas. Tinha um cara que cria realmente esse negócio de horóscopo, e você ia falar, ele falava, mas Pipe, como você ousa questionar uma arte milenar, né? Aí eu pensava, ô irmão, né? Eu falava, Deus, mata. Qual que é o problema de matar? Né? E hoje eu vi um vídeo no Instagram de um astrônomo falando quando surgiu essa questão da astrologia, porque a astronomia é uma coisa, a astrologia é outra coisa. E o astrônomo ele explicando que, naquela época, quando eles criaram essa questão dos signos do zodíaco, por causa das constelações, por causa do Sol ali, né? Então, era a posição do Sol e tal. Mas hoje, pela astronomia, esse conceito é totalmente equivocado. Não bate. Entendeu? Que a própria astronomia mudou essas posições das estrelas. Então, ou seja, você continuar crendo nisso já é uma coisa ultrapassada, não faz sentido. Não, nunca fez, né? Mas mais do que nunca não faz sentido acreditar nisso. Principalmente você sendo crente, né? Tinha um cara que falava assim para mim, não, cara, mas dá certinho, né? Dá certinho ali. Falei, cara, você quer dizer para mim que todo mundo que nasceu no dia 15 de fevereiro de 1972 acontece a mesma coisa que aquele cara, então todo mundo que nasceu no mesmo dia que eu vai acontecer as mesmas coisas que aquele cara naquele dia. Você não tem vergonha de falar que é? Então tá bom, então é. Então eu espero que nenhum de vocês, né, veem o horóscopo todo dia, em nome de Jesus. Né? Se alguém souber de alguém aqui, pode dar uma de X9 e me contar. E então ele continua falando dessas questões, né? Deixa eu cuidar do horário lá, senão eu fico falando só de introdução aqui, nunca entro no texto aqui. E aí ele vai falar dessas questões, então ele vai falar das questões da sexualidade, por exemplo, né? Então, lá, sempre quando você lê textos na Bíblia, assim, especialmente na nossa língua em portuguesa, que estiver falando assim,
sobre a questão de adultério, sempre na língua grega e na hebraica, não é adultério especificamente. Quando se fala de adultério, adultério é um pecado específico, né? Então, está sempre falando sobre questão da sexualidade de modo geral. Então, quando a Bíblia fala assim, não adulterarás, na verdade está dizendo assim, não cometerás imoralidade sexual. E aí, vai chegar lá em Deuteronômio, ele vai especificar todo um conjunto de questões ligadas à sexualidade. Então, Deus vai proibir lá, desde sexo com animais, sexo com mortos, né? Pô, para que vocês acham que Deus proibiu o sexo com mortos? Você já viu gente fazer sexo com pedra? Não, você não precisa proibir, porque ninguém é burro para, né? Vai saber, né? Não duvido. Bom, não vou dar ideia também, né? Mas, então, é isso. Então, quando Deus proíbe as coisas ali, é porque, de fato, fazia todo o tempo dentro dessa questão cultural que eles iam entrar numa cultura que tinha essas coisas. Então, ele falava, olha, gente, quando vocês entrarem nessa cultura, eles praticam essas coisas, então não é para vocês praticarem essas coisas. Então, vai falar de tudo. Vai falar desde a escravidão, né, como que tinha que tratar o escravo, né, que é um contexto também de escravatura muito diferente daquele, né, que a gente viu acontecer. A gente não viu, mas nós sabemos que aconteceu na América, né, de modo geral, América do Norte, América do Sul, e não que não tenha acontecido períodos de escravatura em outras culturas, inclusive a cultura africana, né? A cultura africana, quem que vendiam os escravos para os portugueses, para os espanhóis, né? Eram os próprios africanos, era outras tribos que escravizavam outras tribos, e sempre foi assim. Quando você vai para a Europa, os povos pagãos, a mesma coisa, né? Os vikings escravizavam outros vikings, que escravizavam outros vikings, isso porque era a forma, né, com que acontecia, né? É diferente quando hoje nós temos uma moralidade pós-cristã, porque Jesus vem e nos ensinou coisas que transformou a realidade do mundo. Então, hoje, nós nascemos dentro de uma cultura que olha para o passado e nós julgamos o passado segundo uma concepção que nós temos hoje. Mas, naquela época, não existia uma mulher que levantava o punho assim e falava assim, eu quero meus direitos. Não existia isso. Entende? Era um contexto. Não existia um escravo que olhava para a escravatura e olhava com os olhos como nós olhamos hoje. Porque toda aquela cultura, eles tinham uma concepção muito diferente do outro, da forma como a gente vê hoje. Então, Jesus ensinou que todos são iguais. Antes dele não existia isso. Foi Jesus que disse que em Cristo não há homem nem mulher. Ele que ensinou isso. Antes disso não tinha isso. Para os gregos, a mulher nem tinha alma. Entende? Nem tinha alma. Então, não é uma coisa assim, a Bíblia é machista. Eu falei, não é a Bíblia, o mundo todo era. Todas as culturas eram. Era assim que acontecia. Talvez existiam algumas outras culturas que tinham essa questão da mulher como cabeça, como liderança, mas não de modo geral. Sempre foi essa a realidade, né? E não adianta olhar para o passado com esses olhos. Hoje nós temos um outro mundo muito diferente. Da forma como a gente enxerga, mas por que a gente enxerga dessa forma? Talvez você não saiba, mas você enxerga isso como fruto do cristianismo. Não adianta fugir. Não foi de outra forma que isso foi visto. Jesus colocou que diante dele não havia ricos, não haviam pobres, não havia judeu, não havia grego, né? O Lucas estava falando há uns 2 domingos atrás sobre isso, né? A forma como os judeus viam os povos gentios, né? Cara, era com total desprezo. Entende? Não é hoje, né, por causa do cristianismo, a forma como a gente enxerga o outro, até mesmo essa questão da humanidade, né? Quando a gente teve um caso agora, né, de um cara que matou uma família, a esposa e os filhos, e as 2 filhas, né? A gente olha para isso e a gente fala, nossa, esse cara não é humano, né? Mas o que é ser humano? O que é humanidade? Da onde que a gente fala, esse cara não é humano? Então, o que é isso? De onde que a gente tira, que a gente define, esse cara é humano, esse cara não é humano? Se não existe Deus, é só bicho mesmo.
né? A gente é só um bando de animal mesmo. Então, imagine se não existisse Deus, né? Que coloca... Eu fico pensando, né? Para cada um de nós existe um limite bíblico muito claro estabelecido. Nós cremos que há um poder sobrenatural agindo em nós que nos coíbe de caminhar, de tomar certas escolhas, tomar certas decisões. E que muitas vezes não é fruto apenas nosso, certo? E muito mais é um fruto dele na nossa vida. É um fruto do Espírito agindo em nós. Amém? Mas eu fico pensando que se não fosse Deus, se Deus não existisse, imagine o caos que seria, o inferno que seria a Terra. Até é uma coisa interessante isso, quando a gente pensa na morte, a gente pensa na morte também, a gente muitas vezes deixa de pensar na morte como uma questão de um limite estabelecido por Deus, até mesmo para que fosse possível existir nesse mundo. Porque você imagine, por exemplo, se Hitler não morresse. Você imagina uma pessoa ser conduzida para dentro de uma sala de tortura e ela não morresse. Você poderia ficar 500 anos torturando uma pessoa. Você imagina se uma pessoa tivesse uma doença que causasse muita dor nela e ela nunca morresse. Ficasse com aquela dor para sempre. Entende? Então, assim, a morte, de alguma forma, também, ela estabelece para nós o limite do sofrimento, o limite do mal. Amém, queridos? Amém? Então, a morte tem esses benefícios também, né? Eu estou lendo o Silmarillion, e eu achei muito interessante que tem uma hora que os homens questionam os Valar, né, que são esses... Tem Ilúvatar, que seria Deus, e aí tem os Valar, que seria uma segunda categoria que Deus criou, algo como se fosse os arcanjos, digamos assim, né? E os Valar criaram daí os elfos, criaram os homens, criaram os anões. Então, os elfos, eles vivem mais do que os homens, dentro da perspectiva, né, do universo do Tolkien. Só que os homens não, os homens realmente foram criados para morrerem cedo, né? E aí os homens estão indignados com os Valar e chegam e falam, cara, mas por que isso? Né? Você ama mais eles do que a gente, né? A gente quer viver mais. E aí eu acho muito interessante a resposta, porque ele fala assim, que os elfos, eles estão ligados a esse mundo. E a vida deles está ligada a esse mundo. Aos homens, não. A vida dos homens não pertence a esse mundo. Então, a morte, naquela perspectiva, a morte é um benefício. Isso tem tudo a ver com a vida cristã, né? Na perspectiva cristã é isso. Porque na nossa perspectiva, nós não somos desse mundo. E qual é a forma como Deus nos liberta desse mundo? Enquanto estamos aqui? Por meio da morte. É a morte que nos conduz para Deus. Amém? Certo? Por isso que Paulo encarava a morte assim como se fosse tomar café na esquina. Né? Paulo falou, todo dia eu estou entregue para a morte. Se ela vir me visitar hoje, está tudo certo. Porque se eu morrer, onde que eu vou? Vou estar com Cristo. Que é melhor ainda. Mas, por causa do bando de jaguara que nem vocês, eu tenho que ficar na carne. Eu tenho que continuar aqui. Certo? Na perspectiva dele não havia nada, nenhuma crise com a morte. A gente não, a gente tem crise com a morte. Não sei vocês, mas eu tenho. Os caras falam, você quer ir para o céu, Pipe? Quero, mas não agora. Não tão cedo. Então, ok, queridos? Então, Moisés está dando toda essa questão, detalhando a lei, tudo preparando eles para quando eles entrarem. Olha, quando vocês entrarem, é isso aqui. Então, cuidado, que vocês vão entrar numa terra pagã, aí vocês vão entrar em guerra, vocês vão conquistar essa terra, e haverão costumes nessa terra, as quais esses costumes vocês não podem trazer para dentro de vocês, para a cultura de vocês, para a vida de vocês, como o meu povo, como o povo que eu amei e que libertei. Vocês não podem imitar esses costumes. Amém? Então eu quero falar sobre algumas coisas. 3 coisas específicas hoje. Eu quero começar falando sobre profecias. Tentando trazer isso para o nosso contexto, obviamente,
né, que nós não estamos no contexto do Antigo Testamento, de deserto, né, mas algumas coisas dizem respeito também a nós. A gente pode olhar para a história de Israel e para essas ordenanças de Deus para Israel e tentar aplicar isso na nossa vida no dia a dia. Então, eu quero tratar hoje sobre 3 assuntos. Primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida, que eu saiba. Falar sobre 3 assuntos, mas dentro do livro de Deuteronômio. Tá? Porque eu achei que é interessante a gente tratar sobre isso. Primeiro, profecias, então. Então, na perspectiva de Deuteronômio 13, queridos, podem abrir suas Bíblias. Ficando velho, meus olhos não são mais os mesmos. Deuteronômio 13, versículo 1, diz assim: se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar o sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto. Então, faca na caveira. Deus falou assim, olha, aparece um falso profeta no meio de vocês, ele profetiza, e aquilo que ele profetizou se cumpre. Oh, glória a Deus, o cara profetizou, se cumpriu, amém, vamos segui-lo. E aí esse cara fala assim, mas peraí, agora nós vamos seguir outros deuses. Vocês viram que eu sou profeta e que eu profetizo, e quando eu profetizo as coisas acontecem, agora vamos lá servir outros deuses. E aí o texto está falando que Deus, o que Deus faz diante disso? Deus permite. Deus permite para que Ele permite? Para pôr à prova o nosso coração. Para ver se nós estamos atrás de profecia ou nós amamos a Deus. Eu ouvi uma música essa semana que o Carlinhos Félix estava compartilhando no Instagram dele, e era uma música assim, que falava, se Deus me tirar a saúde, se Deus deixar de cuidar de mim, se Deus tirar o pão de cada dia, se Deus deixar de me proteger, eu continuarei amando a Deus? Eu continuarei amando a Deus? E aí a música fala assim, pedindo para Deus, Deus, me ajude a te amar por aquilo que você é, e não pelas coisas que você me dá. Que lindo isso. Lindo isso. A pessoa clamando que ela quer amar a Deus, não pelas coisas que Deus dá, ou que Deus faz para ela, mas por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Se alguém amasse você por causa das coisas que você dá para ela, alguém quer isso? Não é lindo quando você ama alguém pelo que ela é? Né? Hoje de manhã eu e a Kátia, a gente estava conversando assim, sabe? Ela com as crises dela e eu com as minhas crises, mas não um com o outro. Né? E a gente falando da nossa amizade, do nosso cuidado um com o outro, né? Ela reclamando das coisas dela e eu reclamando das minhas coisas. E a gente falando isso, né? E como é bom você amar alguém pelo que ela é. Né? A gente tem 25 anos de casado, então eu sei todos os defeitos da minha esposa, que se você pedir para eu listar, eu nem sei listar, não sei de dizer um defeito da minha esposa. E talvez os defeitos da minha esposa não podem nem ser classificados como defeitos, talvez, sabe? Talvez sejam coisas para listar o meu, misericórdia. Vai faltar papel e caneta. Né? Tipo as coisas que Jesus fez, diz que não teriam livros suficientes, né, para escrever, dos meus defeitos também não teriam livros suficientes para escrever. Mas falando disso, do desafio dela, né, eu acho incrível em você, falando para ela.
porque você me conhece tanto, né, e você continua me amando, né? Então isso é lindo, isso é maravilhoso. Acho que isso é o verdadeiro relacionamento diante de Deus, né? E é assim que a gente deve enxergar Deus, porque às vezes é difícil amar Deus, né, nos momentos em que parece que Ele nos abandonou, quando a gente está sem saúde, quando as coisas não acontecem, né, como a gente sonhou, e é difícil, é difícil. Então, nas questões da profecia, é isso. Às vezes Deus permite que a profecia se cumpre, as coisas se cumprem, para ver onde está o nosso coração. E aí, quando aquelas coisas acontecem, aquela mensagem, mesmo sendo dita por um profeta, por um pastor, por um padre, por quem quer que seja, se aquilo que foi dito me levar para uma outra direção, que não seja aos pés do Senhor Jesus para louvá-lo e adorá-lo, a Bíblia fala que a gente tem que rejeitar. Aqui o texto que a gente fala que a gente tem que matar o profeta, né? Mas graças a Deus a gente vive no período da graça que não tem que matar mais ninguém, né? Então, os falsos profetas que tem por aí, levante as mãos para o céu e agradeçam o Senhor Jesus, porque não estamos mais nesse período. Até porque, se fosse para matar quem comete pecado, mas não sobrava ninguém aqui nessa noite, né? Amém, queridos? Amém, miseráveis? Daí lá em Deuteronômio 18, 21 a 22, diz assim: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas olha o que a Bíblia fala. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá o quê? Ser morto. Amém? Então essa parte do ser morto a gente deixa quieto. Mas vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Aí a resposta: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. E aí, quando eu olho para isso daqui, eu acho que tem muita gente do meio pentecostal, especialmente, ainda que eu não sou um sensacionista, eu creio que a profecia pode ainda existir, pode estar aí. Eu creio que Deus pode falar por meio de profetas, mas eu acho que o profeta de hoje, ele tem que tomar um grande cuidado, especialmente quando ele vai falar nesse aspecto veterotestamentário. Porque existe uma visão da igreja hoje de que profeta é aquele que está aqui. Por exemplo, todo domingo, quem está aqui pregando está, de alguma forma, profetizando. Está proferindo a palavra. Então, a pregação ela é uma espécie de profecia. Amém? Certo? Essa é a forma como os teólogos entendem a questão também do dom profético. O profético também é isso. Porém, na visão veterotestamentária, e mesmo neotestamentária, a profecia tinha também esse aspecto, né, de trazer da parte de Deus algo específico mesmo, né, falando especificamente, olha, isso vai acontecer. Então, eu andando com a galera pentecostal, meus primeiros anos de conversão, mesmo estando numa igreja de tradição histórica e de cunho mais iceberg, né? Essa coisa assim mais sem muito fogo no negócio, mais tradicional, isso mesmo. Eu caminhava com essa galera pentecostal, mas eu cansei de ver, queridos, cansei de ver pessoas que chegavam e falavam: eis que vos digo. E esse eis que vos digo, não é eis que vos digo eu estou falando. É eis que vos digo como se fosse o próprio Deus falando. Então, é eis que vos digo, né, e falando como se o próprio Deus estivesse ali literalmente, né, uma espécie de psicografia quase, né, uma espécie de possessão da parte de Deus mesmo, como aconteciam com os profetas eles entravam em transe. É isso que acontecia no Antigo Testamento. Os profetas, quando eles profetizavam, eles entravam numa espécie de transe, e onde Deus literalmente entregava a profecia, eles escreviam essa profecia. Então, quando a pessoa fala como se estivesse num transe, falando
em nome de Deus, como se fosse o próprio Deus, se aquilo não se cumpre, queridos, entende? E eu vi pessoas falando de uma forma assim, sabe, como se estivesse trocando de roupa, como se estivesse bebendo uma Coca-Cola. Tinha um profeta lá em Foz do Iguaçu, que chamava-se Profeta André. Ninguém que está escutando sabe de quem se trata, porque isso já faz 30 anos atrás, e nem vocês sabem do que se trata. Mas o nome dele era André, e ele era um profeta. E aí, assim, o pessoal da igreja presbiteriana, que gostava bastante, né, tinha uma menina lá que, cara, literalmente, de verdade, queridos, sem exagero, todos os dias ela ia na casa do profeta André. Todos os dias. Ela precisava, falava assim, ai, Pipe, vamos lá comigo na casa do André, na casa do André. Né? Eu falava, mas por quê, irmã? Ah, vamos lá, Deus precisa falar comigo. Então tá, fui uma vez, né? Vamos lá. Daí, para mim, ele veio com o meu lado, né? Eis que vos digo, né? Eu só, tá bom. Não. Eis que vos digo que você vai ser um grande evangelista. Falei, amém. Amém. E para ela falou umas coisas assim, né? Que eu falava, não faz sentido, mas tudo bem, né? No outro dia ela estava lá, eu preciso ir lá no profeta André, porque Deus tem que falar comigo. Falei, não, querida, hoje não vou não, pode ir sozinha. Ela ia lá de novo, Deus estava feliz. No outro dia, estou com uma gripe, o profeta André. Profeta André. Todo dia de um profeta André. Profeta André. Todo dia. Todo dia tinha no profeta André. Sabe quantas das profecias que o profeta André entregou para ela se cumpriu na vida dela? Nenhuma. Absolutamente nenhuma se cumpriu na vida dela. E aí eu fico pensando nisso, né? Até porque, né, se fosse cumprir todas as profecias, misericórdia. Imagine 100 profecias para a tua vida. Pô, tem que viver 1000 anos para se cumprir, né, todas as profecias. Então, assim, não se cumpria. Eu não estou dizendo que Deus não usa a vida de uma pessoa que entrega uma profecia e que isso se cumpre. Pode ser. Não, pode ser. Eu estou em Curitiba, eu e a Kátia, por causa de uma profecia. De verdade, queridos. As pessoas que estão aqui desde o início, o Ângelo sabe disso. A gente veio para Curitiba, eu e a Kátia, assistir um show do Satanás, que era um show de uma banda secular, e que era um show do Blind Guardian. Eu e a Kátia viemos assistir um show do Blind Guardian. Só que o show foi cancelado porque os miseráveis tocaram lá na Bahia, na terra do Niltinho, comeram uns acarajé lá, ouvindo Olodum, né? Tiveram uns desarranjos, moral da história, os caras passaram mal e tiveram que cancelar um show em Curitiba, mas a gente só ficou sabendo do cancelamento quando estava aqui, e não tínhamos para onde ir. E aí estávamos um grupo lá, e estávamos numa casa de uma pessoa que a gente conhecia, e por um acaso estava esse cara, eu nem sei o nome dele. Esse cara olhou para mim, para a Kátia, e falou assim, olha, Deus está mandando falar uma coisa para vocês dois, que o tempo de vocês, na casa, onde vocês estão, acabou. E a ordenança de Deus é que vocês saiam de lá e venham para cá. Porque Deus tem algo para fazer na vida de vocês dois, aqui em Curitiba. E, queridos, até aquele momento, eu nunca tive sonho, nem vontade alguma de sair da minha casa e morar em qualquer outro lugar do Brasil. Ou seja, eu queria envelhecer em Foz do Iguaçu com os meus amigos e morrer lá e ser enterrado lá no cemitério municipal de Foz do Iguaçu. Era esse meu sonho, meu projeto de vida. Entende? E eu olhei para a Kátia assim, saímos dali, falei para ela, e aí, como é que está teu coração? Ela falou, meu coração está em paz. Eu falei, o meu também. Em 30 dias, queridos, nós voltamos para Foz do Iguaçu, vendemos tudo que nós tínhamos, pegamos um caminhão de mudanças e viemos para Curitiba, em obediência àquela profecia. Então, eu não tenho como duvidar de profecia, mas estou dizendo de profecia específica. Esse negócio de todo dia no profeta, no irmão André, todo dia no profeta André, e eis que vos digo, cuidado, entende? Não é assim que a coisa funciona. Entende? E não estou dizendo que todo mundo aqui vai receber uma profecia. Eu recebi uma profecia específica, e foi a única vez. Nunca mais. Entende? Tem gente que para sair de casa precisa que Deus fale com ela. Deus, sai ou não sai? Né? Então o cara coloca lá o algodão lá, né, em cima do telhado
Se acordar molhado, ele pode sair de casa. Se acordar sequinho, ele tem que ficar em casa. Então, não é assim que a coisa funciona. Amém? Então, está falando isso. Daí eu fico pensando nisso. Essas pessoas que falam de uma maneira assim tão banal, né? Como se fosse o próprio Deus falando, sem pensar na consequência disso. Entende? Então, é muito sério. E, às vezes, eu vejo que o meio pentecostal, infelizmente, trata essa questão da profecia de um modo muito irresponsável. Muito irresponsável. E que a coisa tem que ser vista, sim, como algo muito sério, como algo muito cuidadoso. E ai daquele que fala, que diz falar da parte de Deus, algo que Deus não mandou falar. É o que o texto está falando. Cuidado. Vai falar o nome de Deus? Tenha certeza absoluta que Deus mandou falar isso. Amém, queridos? Amém? Não? Então, que se lasque. Então, vai lá no profeta André. Amém? Um outro texto, acho que hoje vai ficar só em profecia mesmo. Um outro texto, lá em Jeremias 23, 28 a 32, diz assim: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Então, está falando da palavra, amém? Que o profeta tem que falar a palavra do Senhor, certo? Porque ela é quem tem esse poder, amém? E aí continua: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Então o cara fala dele mesmo, por ele mesmo, da revelação dele mesmo, como se estivesse falando que o Deus está revelando. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e façam errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Então, olha que pesado isso, né? Quando Deus está falando essa questão do profeta, que nós temos que tomar o cuidado, porque quando esse profeta profetiza, se aquilo que ele profetiza não é aquilo que a palavra está dizendo, nós temos que tomar cuidado. Eu estava abrindo o Netflix lá, eu estou assistindo o Karate Kid. Como é que é? Não é Karate Kid, é Cobra Kai. Estou assistindo Cobra Kai. Nossa, muito bom. Primeiro episódio assim, já começa a tocar Poison, assim. Eu já quis colocar um laque no cabelo. Assim. Esse não é dos anos 80. Você tem o cabelo do George Michael enchendo o saco aqui. E abri o Netflix, estava lá. David Leonard. Aí eu falei assim, poxa, Senhor, você também é fogo, né? Você também é fogo, né? Você vê lá no Instagram do cara, assim, milhões de seguidores, né? Para falar certas coisas. E como o povo gosta disso, né? Como o povo gosta desse tipo de pregação, esse tipo, se é que posso chamar de pregação, essas coisas, né? Que se dizem em nome de Deus, né? Se dizem em nome de Deus. Eu estava conversando com o Sheldon, vindo para cá, né? Eu falei, meu Deus, cara, que vontade de sumir de rede social, vontade de sumir de tudo, assim, né? Vontade de sumir, de ir para o meio do mato. Sair, cara, porque tem hora que a nossa cabeça assim, fica assim, nossa, é tanta coisa, porque a gente já tem que lidar com a gente no dia a dia, né? Com a gente. Tem que lidar com a nossa mente, com a nossa emoção, né? É uma luta diária, né? Nós aqui, na nossa mente, na nossa vida. E aí a gente tem que lidar com coisas assim que muitas vezes a gente não tem nem o que fazer, né, cara? Nem o que a gente vai fazer. Daí o Shell está falando da questão desse negócio do Hamas, né, cara?
de pessoas assim, usando camiseta do Hamas, né? Não, e sim, e às vezes pessoas assim que são movimentos LGBTQ, né, e mais assim, ou seja, homossexuais, gente que essas pessoas não sabem, não têm noção do que acontece nos países muçulmanos com a pessoa que é gay. Não sabe o que acontece. Não tem a mínima noção do que é a vida de uma mulher nos países muçulmanos. O que é ser mulher num país muçulmano? Não tem a mínima. Queridos, eu sou de Foz do Iguaçu. Calor de 47 graus. Se você jogar um ovo no asfalto, frita o ovo, não precisa nem colocar óleo. Entendeu? Frita. Teve um sargento lá em Foz do Iguaçu que ele foi expulso porque ele fez lá num calor de 47 graus, fez os milicos fazer flexão no asfalto e queimaram todo, tiveram queimaduras, não sei de qual grau, nas mãos, por causa de uma imbecilidade dessa. Porque o negócio lá, o bicho pega mesmo. Entendeu? Iguaçuense, quando morre, vai para o inferno, querido, está em casa. Entendeu? Está em casa. O cara não sente diferença nenhuma, está tudo certo. Entende? Ok? E eu via, cansei de ver as muçulmanas. Como é que é a vida de uma mulher muçulmana? Eu cansei de ver. Entende? Cansei de ver. Eu sei o que é. Uma mulher andar num calor de 47 graus, só com algumas andavam literalmente com burca, literalmente toda de preto, mas nem o olho para fora. Andava com uma rede ainda na cara. Literalmente, eu sei o que é isso. Eu sei o que é a religião muçulmana. De perto, não estou falando que a Rede Globo, alguém falou. Não, eu vi de perto. O que é? Eu tenho uma amiga que é brasileira e casou com um muçulmano. E hoje ela anda, literalmente, com todo o corpo coberto. Entendeu? Tenho 2 amigas, inclusive. Que é isso? Entende? Então, assim, defender esse tipo de coisa, sabe? É difícil. Entende? Difícil. Então, ok. Mas sair aí, né, defendendo esse tipo de coisa, gente, não cabe, né? E aí um último texto, querido. Lá em Jeremias 28:9, diz assim: o profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então, nós vimos aqui 4 tipos de profecia. Nós vimos uma profecia que se cumpre, porém, quando essa profecia se cumpre, se o profeta sugerir qualquer coisa fora daquilo que compete a uma adoração a Deus, ou a glórias a Deus, e te conduzir para uma outra direção que não seja o Deus vivo, Deus permite que a profecia se cumpra para provar o nosso coração, se o nosso coração está na profecia, nos benefícios da profecia, ou está em Deus. Eu gosto muito dessa questão dos benefícios da profecia. Os benefícios da profecia. O único benefício que a gente sempre profetiza aqui todo domingo chama-se o céu. Tem a terceira parte dessa pregação, que é quando fala das batalhas. Eu acho muito legal depois. Eu não vou adiantar aqui. Vocês que suportem a sua ansiedade até eu falar sobre isso. Mas na parte das batalhas vai ser bem interessante quando for tratar das batalhas. Da forma como Deus encaminha o seu povo para a batalha, para a guerra. Olha, vocês vão agora enfrentar os seus inimigos. Quando vocês forem enfrentar os seus inimigos, a postura de vocês tem que ser essa. Aleluia. Glórias a Deus. Estou falando glórias a Deus, nem sabe o que eu vou falar, mas amém. Amém? E aí a segunda profecia que se a profecia não acontece, obviamente ela não vem da parte de Deus, porque tudo aquilo que Deus fala tem que ocorrer. Se Deus não falou, obviamente não vai ocorrer, certo? Então, ficar espertos com certas profecias que se tem por aí, amém? Cuidado, né? Eu lembro que o Wellington, o batera do Desertor, lá, o ex-batera, uma mulher chegou para ele assim e falou para ele assim: olha, eis que vos digo,
Você será regente num coral da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Aí ele, né, levantou e foi embora, né? E falou o quê? Parece que essa irmã roubou um brinco dele, né? Para vender, né? Acho que foi. A mesma irmã pediu para ele tirar o brinco, pegou o brinco e embolsou o brinco, assim. Daí ele falou assim, devolve meu brinco aí, né? Pediu de volta o brinco lá. Aí a terceira profecia diz respeito àquela profecia cuja a mensagem é contrária à palavra, que nós temos que tomar cuidado também. Que se essa profecia era contrária à Bíblia, cuidado. Entendeu? Rejeite, seja quem for, se for eu. Né? Se for eu. Eu acho tremendo, e uma das coisas que eu vou falar aqui, que eu tenho visto muito sendo falado, por exemplo, na visão protestante, nós temos 5 solas. Vamos ver se eu lembro. Que é sola Escritura, sola gratia, sola fide, sola Deo gloria e solo Christus. Amém? Nós temos isso como os fundamentos da fé protestante estão fundamentados sobre essas 5 solas. Amém? E aí eu tenho visto muitos vídeos no YouTube e mesmo publicações no Instagram de pessoas, especialmente do lado católico da fé cristã, atacando sola Escritura. Porque no catolicismo, diferente do protestantismo, que tem as 5 solas, no protestantismo é as Escrituras, mas não sola. Ok? As Escrituras estão fundamentadas, porém, coisa que vem em segundo, que está acima das Escrituras, que é a tradição. Okay? Então, a tradição está acima das Escrituras. Por quê? Eu vi lá, por exemplo, Irineu de Leão. Irineu de Leão, ele escreveu uma questão teológica que ele diz ter recebido dos presbíteros que antecederam a ele. Então, Irineu de Leão é do 2º século, então ele recebeu coisas que, segundo ele, recebeu dos presbíteros. Né? Mas nós temos que entender que 2º século é uma distância de 200 anos, né, quase 200 anos das Escrituras. Então, ele disse o seguinte, que em relação ao céu, por exemplo, no céu haverá 3 tipos de como se fosse localidades. Então, tipo, aqueles que foram, tipo nós, assim, vai para o céu, mas vai ficar assim, no céu favela. Tipo Colombo, Boqueirão, assim, essa região lá do céu. Então vai ter Colombo também lá no céu, né? Sítio Cercado, não, Batel não, Batel. Então vai ter essa região metropolitana lá, bem falada. Vai ter a região metropolitana no céu. Daí tem um segundo grupo que vai ficar mais próximo da Nova Jerusalém, ou até vão poder fazer parte de dentro da Nova Jerusalém, vão poder entrar na cidade do trono. Então, e isso daí é uma tradição. E se é uma tradição, essa tradição, se a Bíblia fala isso ou não fala, não interessa. Entende? Isso é a tradição, então ela está acima das Escrituras Sagradas. E num debate com um católico, eu falei assim, cara, mas veja só. Então, não é que nós protestantes, nós não olhamos para as possibilidades interpretativas da Bíblia e nós até, interessante. Porque, por exemplo, a questão, desculpa, querido, se eu estou dando toda essa volta, não sei o quanto isso para vocês interessa ou não, mas vocês deveriam olhar para isso que eu estou fazendo aqui agora como uma... Assim, as questões das definições, por exemplo, acerca de Jesus, né? Tanto Agostinho e tantos outros pais da igreja, eles elaboraram questões teológicas para definir como isso se dava na Trindade. Como é que é a eternidade de Deus. Então, são tratados, nunca um tratado teológico, o meu livro de escatologia, por exemplo, nunca um livro, um tratado teológico que está acima das Escrituras. Por quê? O que é infalível? As Escrituras. O que é falível? A interpretação. Entende? Eu não tenho como chegar e afirmar,
Aquilo que eu estou falando é a verdade. E calem a boca e engulam e ponto final. Esse poder de autoridade, né? Mas segue uma mesma linha. Para nós é totalmente o contrário. Para nós a palavra de Deus está aqui, ó, reina absolutamente, com uma autoridade absoluta sobre as nossas vidas. As questões interpretativas estão aqui, ó, segundo plano. Tanto que a gente, né? O cara falou assim, vocês têm, graças a Lutero, foi mais de 20 mil seitas vocês têm, né? Eu falei, querido, a primeira coisa é que você está muito equivocado, que não é tanta discussão teológica que tem. Né? Não é tanta coisa que a gente discorda assim, né? Existem muitas poucas discordâncias, na verdade, no meio protestante. Entende? As denominações não têm nada a ver com discordâncias, necessariamente. Às vezes as discordâncias nem são bíblicas, às vezes são discordâncias essencialmente eclesiológicas, que tem a ver só com a forma como a coisa tem que acontecer, mas não biblicamente. Porque eu conheço centenas de denominações aqui em Curitiba, de caras que praticamente creem na mesma coisa que eu. Por que a gente não forma uma denominação só? Sei lá. Porque eles não querem tocar metal. Eu não quero misturar, não quero andar com eles. Né? Está entendendo? Então, aqui, e obviamente, no protestantismo não existe uma autoridade, né, que rege. Nenhuma denominação tem isso. Né? Nem numa igreja presbiteriana, o presidente do Supremo Concílio, né, da igreja presbiteriana no Brasil, ele não tem uma autoridade para determinar uma doutrina sobre a igreja. Amém, queridos? Então, é isso que difere. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso por causa dessa questão de que muitas vezes a gente critica o sistema católico de fundamentação, mas isso é uma escolha deles, eu entendo, amém. Eu falei para o cara, você crê nisso? Crê? Amém. Então, você crê que Irineu falou é verdade? Amém. E eu não. Jamais. Jamais. Tudo que os pais da igreja disseram, se não tiver fundamento bíblico, para mim, até considero como uma questão especulativa, mas não como uma verdade. Agora, o que eu vejo muitas vezes no protestantismo é que a gente repete a mesma coisa. A gente está cheio de tradição, queridos, acima das escrituras no nosso meio. Cheio. Repleto de tradições no nosso meio. Repleto. Especialmente no meio pentecostal. Cheio de tradições no nosso meio que não dizem respeito às Escrituras Sagradas. Não dizem respeito. Então, quando Paulo vem lá e fala, olha, se alguém entre vós quiser falar em línguas, que seja um de cada vez. Paulo foi claro. E se tiver um intérprete. Se não tiver intérprete, o que acontece? É para falar? Não. Por que não é para falar? Porque vai que tem um visitante no meio de vocês lá, pode se escandalizar, se assustar com o negócio. Então, Paulo está colocando uma ordem eclesiológica, daí Paulo fala assim, olha, isso que eu estou falando para vocês é uma ordenança do Senhor, não é minha. Não é minha. Então, o que a gente vê hoje? Todo mundo fala ao mesmo tempo, e se você falar qualquer coisa contrária a isso, o que você escuta? Você escuta o seguinte, a lei mata. Mas o Espírito vivifica. É como se o Espírito Santo tivesse em treta com Jesus. Então Jesus vem e fala assim, olha, um de cada vez tem que ter intérprete. Daí o Espírito Santo fala assim, não, Jesus, a letra mata. E eu vivifico. Entende? E esse conceito de letra mata não tem nada a ver com colocar uma ordem no culto. Letra mata, ele está falando da lei, é outra coisa. A lei, a pedra, que foi escrito em pedra. Lei é isso, não tem nada a ver com a eclesiologia que Paulo está estabelecendo ali. Então, eu escutei várias vezes pessoas dizendo isso. Mas a letra mata, inimigo do Espírito Santo, você é frio. Eu mal sabia que eu adoro um sapatinho de fogo. O que eu mais queria era rodar no manto, meu querido, o culto inteiro aqui, ó. Ficar aqui rodando o manto, falando em línguas, profetizando, vendo o céu, tendo gente sendo curada para tudo que é lado. O que eu mais queria era isso, de verdade. Amém?
Domingo que vem eu vou colocar as irmãzinhas do coque aqui cantando. Aqui. Chamar as irmãs Falavinha para fazer o louvor aqui domingo. Sei lá. Acho que uma morreu já. Vocês sabiam que o neto das irmãs Falavinha frequentava a Gólgota? É verdade. Neto da... Alguém sabe quem são as irmãs Falavinha? Não? Vão no YouTube, chega lá em casa, escuta. É uma benção. Elas são uma lenda no meio pentecostal. Queridos, acabei falando sobre somente uma questão, mas amém. O que importa aqui, nós estamos aqui para ensinar a igreja, a gente aprender e a gente caminhar no devido cuidado com aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, juntos mais uma vez. Te louvamos por tudo que o Senhor nos proporcionou durante esse tempo juntos e ainda vai nos proporcionar com o tempo de comunhão que teremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela orientação da Tua palavra, especialmente nos dias de hoje, Senhor, onde a gente está rodeado, Deus, por todos os lados, por todo o vento de doutrina, profecias, ensinos, Pai, e que nós, de fato, temos que estar sempre fundamentados, alicerçados sobre a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Dê-nos, Pai, espírito de discernimento, Senhor, para discernirmos mesmo, Pai, aquilo que vem de Ti, daquilo que não vem de Ti. E para isso temos a Tua palavra. Nos dê sempre luz e entendimento na Tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.